Bem-vindos ao Confraria do Versa, eu sou o Jardel e hoje a gente vai conversar sobre fé, religião, música e superação. Muito obrigado pelo convite, obrigado a você de casa que está assistindo. Para mim é uma honra estar aqui. A nossa conversa pelo Instagram, pelo WhatsApp, de nós trazermos um pouco de experiência de vida, vida cristã, vida comercial, com certeza vai somar com cada um que está em casa. Obrigado, Felipe. Antes da gente começar, eu quero dar um salve aqui para Treehouse Imóveis, tá? Que está em parceria com a gente. Se você está procurando um imóvel aqui em Itajaí, dá uma ligadinha lá para Treehouse e fala com a Rai que ela vai atender você da melhor maneira possível. Obrigado. Seguinte, Felipe, antes de eu começar, eu sempre leio uma passagem bíblica que faz referência à vida do meu convidado. E Amém? eu escolhi uma palavra aqui Amém. muito importante. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Eu É, acho que isso fala um pouquinho do que tu tá fazendo, do que tu sempre fez na tua vida, né? sim. Na verdade, hoje tu toca pro mundo cristão, mas anteriormente tu tocava pro mundo, é isso? Eu sempre fui comerciante, Jardel. Eu sempre fui vendedor. Minha profissão sempre foi vendedor. Em uma dessas dificuldades, se eu não me recordo bem, foi na crise de 2008. Uhum. Eu tive que ir ao Rio, teve aquela crise internacional americana e travou os bancos aqui. E eu passei 2007? 2007, 2008, Uhum. uma crise americana que afetou o mundo inteiro, né? E o Brasil foi bem afetado. Ficou muito difícil de se vender veículos porque os financiamentos ficaram muito travados, né? O mundo meio que ficou sem dinheiro para emprestar. Uhum. E aí passou-se esse tempo aí, eu procurei outras coisas, outras atividades. Trabalhei na Ferragens Negrão, fui coordenador estadual de uma maior atacado nacional de material de construção. E depois de um tempo, se eu não me recordo, 2013, apareceu uma oportunidade de eu tocar no Ball Club. Então, na vida mundana, eu era um cara de festa, de muitos amigos, nós tínhamos as nossas reuniões, fazíamos a saidinha de praia na minha casa, que morava eu e um amigo meu, todo mundo saía da praia e ia lá para casa, e por conhecer muita gente, por andar com muita gente, o dono do Ball Club, o Michael, na época, do boliche, ele falou assim, cara, por que que tu não vem um domingo aí, traz a galera, faz o voz e violão? Mas assim, eu te confesso, era muito ruim, assim, sabe? Era bem iniciante, bem amador. Só que, meu irmão, naquela época, assim, ó, depois dessa crise, veio uma pegada muito devagar e, cara, foi literalmente para ganhar dinheiro. A Uhum. brincadeira com a oportunidade de poder estar faturando algum, né? E aí, meu irmão, e nessa de arrastar gente, o som era mais ou menos, mas a galera ia, consumia. E pra casa era muito bom, né? E aí apareceu o Bar da Brahma, o Boteco da Brava, e creio que eu tenha tocado, acho que em todos os bares e baladas daqui de Itajaí, Balneário, Itapema, Navegantes, Penha, Pissarras, enfim, Blumenau, toda essa anfre nossa aqui, eu acabei fazendo show. E com o tempo, você vai se obrigando, né? Fui obrigando a estudar, e foi melhorando, e foi evoluindo, e foi de um voz e violão para um trio, depois para uma banda, depois começamos a fazer casamentos, e mas eu nunca deixei de vender veículos, por exemplo, né? Claro. Eu fazia isso paralelo, eu sempre comprei um carro, vendi um carro, sempre me virei, né? Então, além da veia artística, tu tem uma veia de comerciante. São 39 anos desde os 16. Tu já teve carteira assinada? São 23 anos, já tive carteira assinada. Eu fui coordenador estadual da Ferragens Negrão. Ferragem Negrão é como eu falei anteriormente, é o maior atacado de material de construção do Brasil. Eu acho que eles têm, na época que eu saí, 23 CDs. Fica onde isso? Faturava quase um bilhão de reais na época, Uhum. sabe assim? A base fica em Curitiba, todo mundo conhece lá em Curitiba, que é muito forte, e tem 23 CDs pelo Brasil. Tinha 23 CDs. Eu atuava no de Navegantes e cuidava de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E também tocava. Tá, e como é que tu desenvolveu essa veia de comerciante assim? Meu pai, se conhecer meu pai, você vai entender o que eu tô Uhum. falando. Com 16 anos, ele me colocou para lavar carro na loja que ele trabalhava. E em 2 tempos assim eu já estava vendendo. Sempre fui comunicativo, né? Sempre lidei com muita gente, sempre fui uma pessoa de aglomero, de conhecer muita gente, de conversar. Uhum. E aí eu, vendedor veio da família, assim, né? E comecei a vender veículos desde os 16 anos. Meu primeiro trabalho foi Center Angra Veículos. Uhum. Tive trabalho lá, trabalhei na Ferragens Negrão e trabalhei registrado também na Mitsubishi, na antiga R7, que agora é Caio. E foi isso. Tua família é cristã? Minha família foi assim, ó. Eu com 9 para 10 anos, no Rio de Janeiro ainda, eu sou carioca, mas moro aqui há 29.
De 9 para 10 anos, eu tive um encontro com o Senhor. 9 para 10 anos, existia uma vizinha nossa, chamada Cristina, aquela vizinha de rua, crente da rua, sabe? Uhum. No Rio de Janeiro, que os filhos dela eram cristãos, e convidou para ir na igreja, na Batista do Rio de Janeiro. E eu comecei a ir. E nessa de eu começar a ir, minha mãe, de repente, começou a ir, e aí conheceu o Senhor Jesus. A minha avó, falecida avó, a mãe do meu pai, ela teve uma vida mundana também, mas de repente ela se encontrou na Igreja Universal. E Jesus, né? Ele que sempre nos alcança, ele sempre faz a obra, e os planos dele não podem ser frustrados. Eu me batizei, eu tive um encontro com o Senhor, eu me lembro esse dia, dentro da igreja, onde eu chorei como criança. Tinha um irmão que eu não faço ideia de quem seja, chorando, ele fez a igreja toda se emocionar, e eu sei que naquele dia foi o toque do Espírito Santo em mim, porque de todos os cultos que eu fui, eu só lembro de um. Uhum. O culto que eu chorei, o culto inteiro, eu tinha 9 para 10 anos, e aí quando eu tive 10 anos, me batizei com 9 para 10 anos, minha mãe disse que eu falei, eu quero entregar minha vida para o Senhor e me batizar, e aí eu me batizei, e por 10 anos para 11 anos nós viemos passear, e meus pais se apaixonaram por aqui. Uhum. Inevitavelmente, né? Até os dias de hoje. Muito normal. Não tem como, né? Difícil achar gente de Itajaí. A gente acha gente de todo o Brasil. E aí nós viemos morar pra cá. E aí eu continuei. Eu ia na Igreja Batista da Fazenda. Eu ia na Igreja Presbiteriana, porque minha mãe era cristã. Aí eu ia acompanhando minha mãe. Meu pai ia muito que de vez em quando. Mas o Senhor nos pegou lá. Pela oração da minha avó, por esse mover dessa vizinha, que eu honro muito a vida dela, ela nem sabe disso, né? Nunca falei pra ela. Esses dias o Senhor tava me falando, fala pra ela. E talvez esse podcast seja uma oportunidade. Ela convidava as crianças da rua, e aí eu fui, e naquele dia eu tive um encontro com o Senhor. E aí pra vir pra cá, passou, né? Adolescência. Aí na adolescência ali eu fui pra vida da adolescente perdida. Tem muita gente engajada com a obra do Senhor, né? Sim. E tu vê essa tua vizinha aí, de uma forma bem simples, ela tava ali jogando semente, e as sementes vão frutificando. Ela só era, só não, né? Uhum. Ela só era crente da rua. Então, assim, talvez a que tenha pouca visibilidade, assim, social, talvez a chacoteada por muitos, assim, mas ela era referência cristã da rua. Então, o convite da referência cristã da rua, minha mãe deixou ir com ela para a igreja. Né? Porque ela representava Cristo naquele lugar, né? História Sejam bonita. meus imitadores, como Paulo diz, né? Como eu sou de Verdade. Cristo. Ela era uma imitadora de Cristo. Cristã de verdade, né? Até hoje. Até os dias de hoje. Que benção. Uma benção. Mas teve uma fase na tua vida assim que tu virou uma chave, né? Que tu começou a encarar isso com mais seriedade. Teve. Eu sempre fui o crente sem vergonha. Eu sempre confiei em Deus, eu nunca tive grandes problemas, né? Eu nunca tive problema com drogas, com alcoolismo, mas a vida mundana de balada, de farra, assim, era o meu pecado, né? Por pecado todos iguais, mas o meu pecado era esse. Relacionamento nenhum dava certo, namoro, fornicação, enfim. Uma vida pregressa, assim, fadada ao fracasso. E aí, nesse tempo todo, eu tive alguns relacionamentos, meu Deus, acho que 11 relacionamentos. Aí hoje eu olho e falo, poxa, se eu tivesse conhecido o Senhor, o primeiro já teria dado certo, né? Só que era aquele relacionamento à deriva, assim, né? E nessa vida eu fiquei até os 29 para 30 anos. Quando um dia uma amiga falou assim, ei, vamos lá na igreja CI que tem uma palavra legal, né? E nessa vida sem vergonha cristã eu ia às vezes na Batista, às vezes eu ia na Presbiteriana. Eu sempre fui temente ao Senhor. Eu sempre tive medo, né? Aquele medo bom, né? O temor do Senhor de fazer as coisas certas. Meu pai sempre foi bem de cobrar, assim, então eu sempre tive aquele ímpeto, né? Que muitas vezes até me atrapalha por excesso de cobrança e excesso de justiça, de fazer as coisas corretas, né? Sempre trabalhei, fui atrás, mas eu tive essa vida até esse dia. Aí nesse dia eu tava meio que no augezinho da carreira, sabe? Regional, eu não tava um Gustavo Lima, mas regionalmente estava muito tranquilo, muito seguro, muito favorável. Fazia 40 shows em 30 dias. Uau. 35 shows em 30 dias. 38 shows. Cheguei a fazer 52 shows num dezembro. Sabe assim? Era uma carreira que estava iniciando, provavelmente se tu ficasse lá, daria certo. Eu sempre trabalhei profissionalmente. Por que deu muito certo a música? Felipe, por que você tinha 52 shows? Porque eu sempre fui um bom vendedor. Eu sempre fui um bom comerciante. Então, assim, na minha cabeça, e uma coisa que eu aprendi na Ferragens de Negrão foi sobre distribuição, cobertura diária. Eu pensava assim,
cara, quantos bares tem aqui nessa cidade? Ah, na cidade de Itajaí tem 30 bares, então eu preciso de uma data nesses 30 bares. Eu preciso de 2 datas por mês em 15 bares, para fechar Só que tinha 100, tinha 200, mais as festas particulares que eu nem sabia, e as coisas vão desenrolando assim, né? Então, assim, eu tinha uma carreira sólida, só que eu sempre fui profissional e foquei em ganhar dinheiro. Então, assim, eu não ia pra farra, pra festa, tocar, pra beber, eu ia pra ganhar dinheiro e fazer as minhas coisas, assim, sabe? Então, segunda, terça e quarta era meu Então tu descanso, transformou a tua veia artística num negócio. num negócio. Sempre foi, pra mim, comercial. Então, eu nunca sonhei em ser um Gustavo Lima, até porque eu tinha medo de avião. Eu falei, minha preocupação era assim, cara, se uma hora estourar esse negócio aí, eu vou ter que pegar avião todo dia. Era uma agonia, assim, sabe? Que o Senhor curou depois de um tempo. Mais pra frente eu conto sobre isso. Mas era uma carreira consolidada regionalmente. Eu faturava muito bem, eu tocava nos melhores lugares, eu tinha uma rede de contatos que, por exemplo, eu fui convidado para tocar num casamento em Las Vegas, com tudo pago, sabe? Eu tocava no Brava Home, no Brava Beach, eu tinha uma carteira pra mim, na minha cabeça comercial, de clientes muito boas, muito boa. Então eu fazia os melhores barzinhos, depois de um certo hype, e a melhor carteira de cliente regional, assim, para aniversário, festa, enfim. Até que veio esse encontro com o Senhor, e aí Como que foi largar tudo Certo. e começar no gospel? Assim, ó. Eu não entendia o que era. Pra mim era palco. E no gospel, né, que é um estilo de música, a minha vida de adoração com o Senhor fala muito desse. É um salmo que você leu, né? Salmo. Cantar em um novo cântico. Pra mim foi. Eu cheguei na igreja e eu falei, cara, eu vou entrar ontem. Aí lá tem a audição, né? Sim. Eu reprovei 4 vezes. Por quê? Eu entendo, né? Eu entendo o mover do Senhor e eu entendo a parte técnica também, né? Porque, por exemplo, na igreja que eu congregava, o CI é uma igreja muito grande, uma demanda muito grande, uma demanda muito profissional. E eu não estava preparado vocalmente, eu tinha vícios vocais, mas aquela história que o Bispo Fernando fala, que é muito importante, nós comemos 1 quilo de sal junto, porque assim, ó, estar no palco é uma coisa, e você pode fazer um show gospel no palco, mas você estar num ambiente de adoração, onde você adora o Senhor, ali é quase uma batalha. Ali é uma guerra, não é quase não, é uma guerra, é uma batalha, você prepara corações para a palavra do Senhor entrar, né? E fazer a transformação, assim como o dia que eu vi isso, né? Então eu reprovei 4 vezes. Porém, tu já começou a servir. Nada. Não? Eu reprovei 4 vezes. Eu não mas passei por 4 vezes. Tu serviu em outras áreas ali da igreja? Eu comecei na igreja, acho que 1 ano depois eu já estava servindo. Me apaixonei pela obra social, me apaixonei pela pregação do pastor Kaká, que veio aqui, inclusive. Sim. Eu lembro que nos cursos, eu comecei assim, eu fui no bispo e falei assim, olha, bispo, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Ele vai lá, procura o Ricardo, sabe o Ricardo da Gi? Vai lá, procura o Ricardo, que ele cuida das terça-feiras do jantar e você vai começar a servir no jantar. E do jantar abriu todas as portas que o Senhor foi conduzindo, né? Mas eu ia antes do curso ver o Kaká pregar. Imagina, eu chegava meia hora antes só para ver o Kaká pregando aqueles 15 minutos antes do jantar solidário, porque a palavra de Deus encanta, né? A palavra de Deus, ela é um divisor de águas na nossa vida, se ouvirmos. E o Kaká tem uma palavra muito rema, como de todos os pastores dessa igreja. Então, assim, aquilo foi me conquistando. E aí você vê o coração, você vê que a vida tem propósito só se você servir no outro. Aí aquilo me dominou total, assim. Aí eu não prestei, eu costumo dizer que eu não prestei pra mais nada. O Kaká é uma referência, né? Pra mim, uma referência, uma das maiores referências de um homem de Deus. Pra mim, uma das maiores referências de amor, de transformação. Eu acho que é a quem já passou assim, né? Poxa, o bispo ainda fala, né? Que ele era o ladrão que tem todas as chaves da igreja, né? Então, assim, o testemunho dele é lindo, mas você vê que Deus encheu tanto ele de amor que ele consegue entender pessoas que estavam lá e abraçar e cuidar. E a gente já subiu o morro, os caras estavam amados, e ele abraçar e o cara desandar de chorar, porque não é o toque do homem. É a autoridade dada pelo Espírito, sabe? Vocês foram resgatar alguém ou vocês foram orar? A gente foi em ação no Matadouro. Nesse dia a gente foi em ação no Matadouro. Entregar chocolate, acho, do dia da Páscoa, que a gente sempre faz todo ano, né? E eu vi, e aí encanta. A vida só tem sentido aqui pra mim se for pra servir no outro. E aí eu comecei, e a igreja CEI é uma igreja muito de missão, assim, né? Na rua, de evangelismo e tal.
E aí eu me apaixonei. Aí aquilo saiu do coração. A música saiu do coração. O ambiente saiu do coração. Porque eu não fazia nada. O bispo sabiamente uma vez me falou assim, cara, mas tu vai sair da música? Ó, eu não vou falar pra tu sair, depois tu vai ficar duro aí, porque é o teu trabalho, é a tua profissão, tu vai falar que foi Deus. Mas se o Senhor te chamou, não vai te faltar nada. Pô, cara, sei lá, vamos falar naquela época. Eu chegava a ganhar 22 mil reais, 24 mil reais tocando violão, não gastava pra comer, não gastava pra beber, não gastava, não tinha tempo pra gastar. Eu voltava cansado pra dormir, então era muito dinheiro. E aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Litoral Quadriciclos, que hoje são meus amigos, meus concorrentes, né? E fui gerenciar lá e pra ganhar 1.800 reais. Uau. E aí começam as obras de Deus, assim. A empresa que estava muito fraca, mas muito assim, ó, muito pendenga, assim, a empresa explodiu, Jardel. Explodiu. Eu peguei aquela palavra assim, eu falei, cara, não vai me faltar nada? Então beleza, então eu tenho que comer, tendo que vestir, eu vou me dar por satisfeito. Eu vou largar tudo isso, porque saiu do coração. A coisa que mais me trazia alegria, de repente, eu tava indo tocar com raiva. Eu tava indo tocar, falei, cara, meu Deus, que coisa chata, o que é isso? Teve um dia que eu fui cantar, primeiro show do dia, acabou minha voz na primeira música, e nem era um sertanejo rasgado. Lembro-me que liguei pro Valentim, Rodrigo Valentim, que é líder de louvor da Igreja Reviver, e ele falou assim, mano, o Senhor tá te chamando, cara, não vou falar pra você sair também, mas marca uma data, cara. Marca uma data. E aí, dessa de marcar uma data, cara, começou uma prévia de pandemia, eu falei, vai ser agora, viu? Chorei, tremia, fiz um vídeo pra falar, ninguém entendeu nada. Porque na pandemia começou a tocar muito mais, porque as festas pararam no bar, mas começaram as pessoas a fazerem em casa. E aquela coisa, eu fiquei com muito medo, muito temeroso, muito agoniado. Mas eu falei, cara, eu confio no Senhor. E aí eu fui. E a empresa explodiu, assim. Mas não foi mais ou menos, explodiu. Quintuplicou o faturamento, sextuplicou o faturamento. E aí eu começo a ver a mão de Deus. Começo a ver a mão de Deus aqui. Eu falei, poxa, não é o financeiro. É a fidelidade de Deus. Porque eu não cheguei a ganhar o que eu ganhava na música. Ou melhor, comecei a chegar igual. Meses normais, assim, igual. E aí eu tive paz, a paz de Cristo. Aí eu tive conhecimento do que é um relacionamento. Que eu conheci a Rafa um ano antes disso, né? E foi, cara, tamo aí. E troco por nada a minha vida com o Senhor. Essa paz que tu falou é uma coisa muito interessante, né? Eu sinto isso também. Sim. A gente trabalha com vendas, como tu sabe. Sim. Então a gente vive pela fé. Porque pode acontecer de eu ficar 2, 3 meses sem vender. Sim. Acontece. Mas não falta nada para nós. Nunca faltou. E a gente sente uma paz Sim. tão profunda. É uma coisa assim que tu não consegue explicar. Tu tá completo. Sim. Tu sente aquela paz assim, tu sabe que vai ficar tudo bem. É isso. Tu tem essa confiança. Tu entrega as coisas na mão de Deus e tu sabe que vai ficar tudo bem. Sim. Não é? Eu acho que é isso que tu sente. É isso que eu sinto. Eu sempre tive um compromisso emocional, por exemplo, com meu pai. Um compromisso de não falhar pela rigidez do meu pai. Na vida social, da nossa sociedade aqui de Itajaí. Itajaí é um lugar onde as pessoas são bem-sucedidas, trabalham, vão atrás das suas coisas. É um povo guerreiro, um povo trabalhador. Mas como eu vim de baixo também, eu tinha esse compromisso social de me autoafirmar. Não por vaidade, mas, cara, eu preciso fazer dar certo também. Então, assim, muita gente nunca me entendeu, porque eu já abri loja de roupa, eu já abri loja de lingerie, eu já abri escritório de marketing, quando eu fazia publicidade e propaganda, eu já abri loja de carro, 2, eu já... Meu Deus, se eu parar pra falar ainda tem mais. Eu já abri loja de material de construção. Então, assim, ninguém entende. A diferença do louco e do gênio é só fazer dar certo. E, meu irmão, a minha vida virou quando eu comecei a tocar e eu estava na Ferragens Negrão. Porque daí eu não tinha tempo de gastar dinheiro mesmo. Aí era música e o dia inteiro correndo para abrir área, cobrir região, contratar representante. Eu peguei a empresa vendendo 2 milhões de reais entre 1 e 2 anos eu entreguei vendendo 5 milhões e meio de reais, cobrindo área, sabe? Então, assim, aprendendo com os grandes desse mercado. Então, assim... Eu tinha esse compromisso social de fazer dar certo, mas só deu certo na música. Então por isso que foi tão difícil eu sair da música. Porque, cara, meu Deus, na música aqui eu virei.
Aqui, cara, aqui eu tô bem. Aqui eu comecei a comprar os meus carros, aqui eu comecei a ganhar dinheiro suficiente para realizar os meus sonhos, jet ski, barco e coisa. Opa, aqui eu tô me realizando na sociedade. E quando você fala assim da paz de Deus, da plenitude de Deus, do que Deus faz, que é o completo, é que essa responsabilidade, essa dependência emocional da sociedade, quando você entrega a sua vida para Jesus, ela morre. Exato. Porque ela morre, porque você não faz mais para aparecer. Cara, quando me converti, as pessoas falaram assim, e agora vai querer ganhar dinheiro na igreja. Agora vai virar vereador. Eu ouvi mas muito isso. Eu ouvi muito isso. Agora, por último, eu saí da igreja CI, mais pra frente a gente fala sobre isso, e fui pra outra igreja. Eu cheguei a ouvir, falaram assim, não, pô, ele saiu porque ele não virou pastor. Sabe assim? Ele saiu porque ele não virou pastor. E, por exemplo, eu e o Thiago, a gente caminha junto, né? A gente caminha junto. A igreja não é o CI, não é a Batista. A igreja é de Cristo e a gente tem a nossa missão. E o Thiago virou... Essas coisas que se falam em bastidores, assim, que é voz do inimigo mesmo, né? Mas aí, olha só. Se eu quisesse... Primeiro que pastor, ele não é um hype. Ele não é um ser sobrenatural. Ele é um cuidador de ovelhas. Então, se eu quisesse o hype, era na música. Se eu quisesse o compromisso social de estar aparecendo, de estar na mídia, de estar... não, a maturidade com Deus faz você se esconder mais. Faz você querer aparecer menos. Você acaba querendo aparecer menos e Deus te mostra mais. Exato. Então a matemática é o contrário. Quanto mais você serve a Deus e querendo se esconder, mais ele te exalta, né? Porque a humildade precede a honra, né? E Deus dá honra a quem tem honra, né? Então, assim, você chega a ouvir essas coisas. Mas, cara, a vida com Deus é uma grande batalha, né? Uma grande luta para você se manter, para você se manter firme no foco, porque Jesus nunca fez mal para ninguém, mas as pessoas acabam te ferindo, te machucando e tal. Então, assim, esse compromisso social, ele morreu. Esse compromisso de dependência emocional com o mundo, morreu. Então, assim, quando morreu, saiu, desapareceu de mim. Então, eu não queria mais ser famoso. Eu não queria mais chegar nos lugares e as pessoas me conhecerem. Eu queria servir Jesus. E aí eu vou servir Jesus com quem? Eu quero falar de Jesus para um amigo. Eu quero ver um amigo que está com o casamento destruído e a gente ajudar essa pessoa. Famílias que estão com necessidade, você levar o alimento e levar a palavra também. Então, assim, a paz de Deus, para resumir esse ponto, ela vem de você estar vivendo um propósito que Deus te criou para aquilo, né? E aí tem a paz do teu coração. Aí tendo que comer, tendo que vestir, tá. Meu Deus, eu sou o cara mais rico do mundo. Minha casa tá em paz, eu sou o cara mais rico do mundo. Minha família tá em paz, minha família é salva, eu sou o cara mais feliz e mais rico do mundo. Então é mais ou menos isso aí. A paz de Cristo, essa que a gente sente, vem disso aí. Tu teve alguns fracassos, então, na tua vida de comerciante? Meu Deus, eu tive mais fracasso do que acerto. Eu acho que isso é normal, né? Sim, acho que isso é bem normal. Mas além dos fracassos, teve alguma outra situação na tua vida que tu passou, alguma situação difícil que tu sentiu o mover de Deus, ou que tu teve que buscar mais a Deus para resolver? Eu tive conversão, Jardel. Na conversão foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu fazia tudo errado e de repente eu comecei a fazer tudo certo aos meus olhos, né? E me encontrar com Cristo, e meu pai de repente é acometido por um câncer. Aí ali foi um choque de realidade na minha vida. Eu falei, meu Deus, a gente nunca pensa que o pai da gente vai morrer. A gente nunca pensa que o pai da gente pode morrer. A gente nunca pensa que o pai e a mãe um dia vão. Só quando acontecem umas coisas assim. E para a glória do nome de Jesus, você sabe, né? Hoje meu pai é completamente curado, né? E eu tava muito forte. Então, assim, a maior dificuldade da minha vida, que me trouxe até dificuldades assim psicológicas depois, né? Uma das batalhas mais ferrenhas da minha vida, que foi muito maravilhosa desde sempre. A minha vida sempre foi muito boa, suada, trabalhada, entre fracassos, mas o falir para mim nunca foi problema. O não dar certo nunca foi problema, porque eu nunca cheguei a fazer uma coisa assim muito grande a ponto de acabar com tudo. Mas a maior dificuldade da minha vida foi quando meu pai ficou enfermo. E aí, cara, aí ali o mundo desabou, mas eu tava muito forte, né? Deus tinha me conquistado o coração, ele tava mostrando quem ele era, tanto na empresa quanto na minha vida familiar. E hoje meu pai é o responsável da cozinha, claro,
que Deus mandou ele fazer, ele falou pra mim esses dias. Sim. Quem mandou não foi bispo, não foi Felipe, não foi nada. Uhum. Né? Nessa minha transição de sair da igreja, meu maior medo era esse. Falei, cara, será que meu pai não vai achar que eu vou sair, vai comigo e sei lá, poxa. Não, hoje ele é o cozinheiro da igreja, ele é curado, hoje ele é salvo. Se subir a barreta, vai estar melhor do que nós, né? Então, essa parte da minha vida foi a maior, mais difícil. E eu estava muito forte em fé. Então, assim, louvores me estimularam, palavras de Deus me estimularam, foram combustíveis, gasolina azul da fé para a gente receber essa bênção do Senhor, da cura, né? Mas foi um momento mais difícil da minha vida, assim. Mas que depois que passa, assim, é lindo contar agora, né? É. Deus cura um câncer. Deus é maravilhoso. Com tudo para dar certo, tudo para dar certo, administrativamente, tudo dá errado, mas Deus vai lá, põe a mão dele, faz acontecer e cura um câncer. É maravilhoso. Mas quando vem, a coisa fica muito difícil, assim, né? E aí a gente passou muito medo, muita angústia, mas hoje ele é curado, hoje ele é salvo. Deus reconstruiu a família inteira, as pontes que estavam quebradas na família entre os irmãos, né? Então, assim, é Deus, né, cara? Faz o impossível. Ele faz o possível, faz o impossível, faz além do que nós pensamos ou imaginamos. Mas foi o momento mais difícil da minha vida. Foi uma fase difícil, então. Foi. E tudo aquilo, todos os problemas financeiros, aquilo ali não tem mais importância, né? Nada. É que assim, eu nunca fiz algo muito grande assim, uma empresa, uma mega empresa, uma empresa gigante a ponto de se falir, acaba com a vida e demora décadas. Mas eu fiz muitos negócios que não deram certo. Deram certo, né? Loja de lingerie, poxa, houve um problema e não deu certo. Loja de roupa não deu certo também. Sempre fui muito impulsivo, né? E contínuo comercial, isso aguçava mais. A agência de marketing, eu abri com 3 meses de faculdade, sabe assim? Então, assim, não deu certo muita coisa. Loja de carro, deu muito certo, mas teve uma hora que eu tive que escolher entre a música e a loja de carro. Tu imagina? Consegue imaginar um dono de loja de carro com um monte de carro, ter que fechar a loja de carro porque a música tá dando mais, sabe assim? Então, assim, já errei muitas, mais errei do que acertei. Só que quando veio a música, veio equilíbrio. Aí quando veio Deus, veio equilíbrio total, né? Da vida familiar, de não gastar dinheiro com besteira, de construir uma família, construir uma casa. E é mais ou menos isso aí. Ô Felipe, essa situação com teu pai, eu acho que isso vai ficar de exemplo agora para as pessoas. Sim. Quais foram as ferramentas que tu usou para lidar com isso que tu estava passando? A música, escrita pelo Mateus Cunha, Príncipe da Paz. A música diz assim: Príncipe da Paz me chama a caminhar sobre as águas. E o refrão diz assim: e quando eu tenho medo e o mar está revolto, eu olho para o céu de onde vem o meu socorro. E se a tempestade está ao meu redor, tu és o meu socorro e tua mão me traz de volta. Deus colocou no meu coração um vício frenético por pregações. Eu ia para casa meio-dia, quando eu trabalhava na Litoral 45, para assistir as pregações da igreja. Eu assistia na própria igreja, que eu era o ratinho de culto, mas eu do Hernandes Dias Lopes e a palavra de Deus. Deus me deu canções naquela época que eu nem sabia do que eu estava falando espiritualmente. Eu não tinha conhecimento bíblico, mas Deus já me dava canções que falavam muito sobre tudo que estava acontecendo, assim. Eu nem sabia o que estava falando. Hoje, com conhecimento bíblico pouco que eu tenho, eu sei que era espiritual, que era profético e tal. E foram as armas: oração, palavra de Deus, louvor, né? E comunhão, né? Familiar, oração, quebrando toda a pedra que havia no nosso coração, dando coração de carne. E a fé, mano, firme fundamento das coisas que a gente não vê, certeza das coisas que nós esperamos. A gente esperou a cura e veio. E para lidar com os bastidores da igreja? É um caos. O bastidor da igreja é um caos, meu irmão. É um caos total, assim, sabe? Por mais que estejamos, por exemplo, eu estava na igreja, uma igreja saudável, uma igreja honesta, uma igreja que eu conheço as entranhas, né? Como eu fiz um vídeo esses dias, muita gente perguntando por que saiu, o que saiu, todo mundo fala, não, eu vi uma corrupção, eu vi uma... Não vi, mas as entranhas da igreja, assim, eu acho que eu não estou tão maduro para ser um líder forte numa igreja acelerada. Porque a igreja CI, ela tem uma palavra rema, ela tem suporte, ela tem muitos pastores, mas nessa minha decisão, tiveram 2 fatores que eu vou passar aqui, né? Na minha decisão de saída, foi assim, eu não me sinto tão preparado assim
psicologicamente, espiritualmente ainda, eu tenho debilidades de domínio próprio para lidar com pessoas. E a igreja CI, ela vai numa velocidade que Deus colocou para ela, tu vê, cresce, Sim. se expande, e eu não tenho essa estrutura para aguentar. Então eu falei, cara, eu preciso, assim, talvez caminhar com alguém. Meu sonho era ir pra uma igreja pequena que eu não conhecesse ninguém, que fosse assim, sabe um pastor que vai me pegar pela mão e me carregar? E a igreja CI está numa velocidade tão grande que, mesmo tendo, de certa forma, um discipulado, para mim não deu. E aí esses problemas que eu tive com algumas situações, algumas poucas situações de igreja, que eu falo que é o caos, né? Os problemas diários da igreja. Às vezes a pessoa está atribulada, uma fala aqui, uma fala lá, pessoas que eu confiava e de repente eu descobri que faziam mais fofoca do que eram amigas, e eu tenho que ter a longanimidade, e aí, meu irmão, pessoas que achavam que eram meus amigos, e nessa minha saída, muitos nem vieram falar comigo, 2 meses, 3 meses, né? Então, assim, eu não estou preparado, não estou tão maduro, eu não estou tão seguro. E aí eu falei, cara, acho que eu vou dar uma saída antes que eu frustre o meu coração. E eu nunca, de jeito nenhum, vou me afastar do Senhor, mas me frustro com a igreja. Porque a igreja, ela é muito importante, né? Hoje eu ainda lia o livro de Efésios e falava sobre a importância da igreja, né? Que Deus move o mundo inteiro pelo corpo, né? Então, assim, eu falei, cara, eu vou procurar e foi difícil. Foi a parte mais difícil, assim. Foi a segunda parte mais difícil da minha vida. A segunda decisão, né? A primeira, sair da música, que eu fiquei com muito medo, e a segunda, sair da igreja CI e fazer outro. Mas foi, assim, confusões diárias do cotidiano, nada grave, nada assim, mas foi difícil. E a segunda situação, assim, se eu me permito falar aqui, é temor também e não saber lidar, que é uma debilidade minha, assim, ó, com aproximação política, cara. Eu tenho um problema muito grande com político, cara. Não tenho raiva, não tenho rancor, eu oro por eles, eu oro até pelo presidente Lula, que pouca gente ora pelo Lula, tenho certeza disso, né? Muita gente mais amaldiçoa ele do que ora. Eu oro pela paz em Israel, mas eu tenho muita dificuldade em lidar e tem muito rodeio político. Não na liderança da igreja, não existe. Existe só o Calinho, que antes de ser vereador, ele sempre foi um servo extraordinário, mas eles estão muito lá dentro e eu não tenho estômago para aguentar com a habilidade que o Bispo Fernando tem, sabe assim, de lidar. Ele sempre me ensinou uma coisa, que a vida é feita de protocolos, e eu sou um espontâneo demais. Eu creio que Jesus rasgou o véu do alto a baixo para nós termos acesso a Deus. Então, se eu tiver com o Bolsonaro aqui, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro, o Jardel. Se tiver o Donald Trump aqui, é o Donald Trump, é o Jardel. E aí eu antes de passar por um rebelde sem causa, eu falei, gente, eu vou me recolher, eu vou ficar na minha, eu vou procurar um outro ar, né, onde não... E eu tenho muito medo, assim, eu tenho orado muito ao Senhor para que eles não... O Bispo Fernando é muito sagaz, ele é muito inteligente, ele é muito sábio, ele é muito experiente, ele é alguém levantado por Deus e ponto final. Mas eu tenho muito temor do Senhor com essa aproximação política da nossa cidade com os pseudos de direita. Porque eu conheço muito, sabe assim? Sim. Eu conheço muito pseudo de direita Miguel, eu conheço muito pseudo de direita que tá lá dizendo que é conservador e tá fazendo um monte de falcatrua. Sim. Então, assim, eu tenho muito medo e muito temor, e por eu não ter estômago para isso, assim, eu estando na liderança, se eu sou só um membro, tudo bem, mas eu tava na liderança de muitas áreas, né? E aí isso me deu muito medo, muito temor do Senhor. Então, essas pequenas crises, mais essa aproximação, assim, foram determinantes para eu sair, porque não é que eu não gosto de político. Eu acho que se Jesus viesse para resolver as coisas através de política, ele se tornava... ele resolvia o governo romano. Ele não resolvia as pessoas, né? Então, assim, eu tenho essa dificuldade. Então, se a igreja está numa visão, caminhando por um caminho, eu prefiro não ser o rebelde, não dividir a igreja, não fazer mal para pessoas como... É uma desonra, né? Fui salvo lá. Minha família toda recebeu essa vitória nesse lugar. Aprendi tudo que eu sei de Deus até hoje lá. Honro muito a vida, amo muita gente lá. Mas decepções e essa aproximação me fizeram ir Eu para acho outro que a lugar. gente tem que ter mais cristão dentro da política do que políticos dentro da igreja, né? Exatamente. Porque o cristianismo, o amor a Deus, tu transforma a pessoa, né? Sim.
Mas a política dentro da igreja, ela não traz benefícios Não concretos traz. assim. Para mim, não traz. Muito pelo contrário, Sim. né? Tu abre a porta para a igreja ser corrompida, Sim. né? Aos poucos. É. Tá? Não estou dizendo que é o caso de Sim, sim, sim. nenhum lugar, mas eu estou dizendo que é uma aproximação perigosa. Eu tenho dificuldades, assim, de lidar com migué. Gente migué, conversas migué. O bispo me ensinou algo que, assim, ó, eu preciso aprender, mas eu não consigo ainda. Que a vida, ele falava claramente assim, você não precisa ter duas caras. Você não é duas caras, você é quem Deus te criou. Mas a vida é feita de protocolos. Então eu não consigo ter protocolo, eu não consigo ainda, né? Eu não consigo ter o domínio próprio do protocolo de lidar com certas pessoas, com certas situações. E aí eu não posso acabar com o meu ministério, eu não posso acabar com algo que está fluindo tão lindo, tão do Senhor. Sim. Eu tenho plenitude de certeza, assim, né? Eu tenho a mão no fogo por conhecer, por já ter comido 1 quilo de sal, por conhecer histórias que ninguém sabe, de saber que o líder da nossa igreja é um cara incorruptível, por temor ao Senhor. Porque na carne todo mundo se corrompe, né? Por temor ao Senhor, ele jamais corromperia a igreja. Mas ele tem muita sabedoria, muito estômago, talvez muito mais joelho no chão, muito mais oração do que eu, para aguentar essas situações, né? E aí, cara, pra mim pega muito isso. Pega. Pra mim, eu acho que tem que andar separados. Sim. Né? Separados. Diferente do Calinho, que é um cara que sempre foi servo, muito servo, a gente sabe, né? Sim. E depois, para a glória de Deus, creio que sirva o Senhor na política, todos eles aparecem na eleição. E aí isso me quebra, cara. Sim. E aí isso me dá muito temor, isso me dá muito medo. Não é que os líderes ou a liderança da igreja vá se corromper, mas é que existe um sistema, ou existe um sistema político. Você acredita de verdade, Adel, que existe um sistema político sem corrupção? Não. Impossível. Eu creio que seja impossível. No espírito, eu sou completamente incomodado sabendo que é impossível. Agora, existe a igreja séria, incorruptível? Eu acredito que exista. Eu acredito que exista a empresa séria, incorruptível, onde o líder fala, não, aqui não tem meia nota. Sim. Aqui a gente não engana. Na minha empresa, por exemplo, mentiu, demitiu. Perfeito. Mentiu, demitiu. A frase é mentiu, demitiu. Não tem meia nota. Quero meia nota. Não tem, mano. Não vou te vender. Tal. Às vezes, parcela o imposto, né? Faz alguma coisa, para não ser hipócrita aqui, né? Parcela o imposto, aproveita-se de uma oportunidade de parcelamento. Mas, assim, existe a empresa séria, existe a igreja séria, existe o lar que é sério, existe o homem que é sério, mas o sistema político, eu não consigo acreditar que existe uma seriedade. Então, assim, eu acho que quando as pessoas entram, cara, elas têm que ter muito estômago, e eu não tenho. Então eu já não sei lidar muito com pessoas migué. Aí quando eu vejo assim, que legal, né? Eu não consigo. Aí me tranca tapinha aqui, nas costas. Tapinha nas costas, aí me quebra e isso também, nessa aproximação, eu fiquei com muito medo pela igreja que eu amo. Sim. Querendo ou não, tu tinha uma posição que tinha uma certa visibilidade ali dentro da igreja, né? Rapaz, eu fazia assim, ó, eu mais fazia, tipo assim, ninguém nunca me viu entregar um sacolão. Que eu postava no nosso grupo para dar satisfação aos que doavam para aquilo. Mas, assim, eu cuidava da ação social da igreja na entrega de sacolão do projeto Ele Está à Mesa. Eu cuidava, junto com o pastor Pedro e a pastora Bia, do evangelismo, que é uma ação social de rua, de fazer evangelismo, de fazer o carnaval aqui e tal. E eu estava no Alelon. Eu acho que eu cresci junto com a igreja, assim, as pessoas me viam no Alelon, me viam na ação social, quando o sacolão é o Felipe, mas nada, assim, de aparência, assim, sabe? Mas era uma pessoa conhecida na igreja, assim, sabe? Por isso que tanta gente perguntou, por que tu saiu? Viu alguma coisa? Não vi nada, não tem nada. Conheço o bispo, cara, não cai assim numa conversa fiada. Se pedir alguma coisa pra ele manda embora, ele chuta da igreja, mas Nessa tua mas caminhada, eu tenho medo. Nessa tua caminhada com a igreja, o que foi o mais gratificante para ti? O mais gratificante para mim, a honra que eu tenho é porque eles foram os instrumentos de Deus, né, para eu descobrir o propósito da minha vida, onde eu arrumei a minha vida com o Senhor, onde eu tive força, fé e pegada através da palavra de Deus, da adoração de Deus genuína, para obter a cura da minha família, a salvação da minha família inteira. E o propósito, cara, eu descobri meu propósito. Meu propósito eu tô 2 meses sem servir.
por orientação pastoral de descansa, senão tu tá fadigado, tá cansado. Beleza? Aí eu tô sem servir, mas, cara, já tô agoniado. Ontem eu fui tocar violão num cultinho, numa igreja, lá com 5 pessoas em Camboriú e eu tava, meu Deus do céu, Marcílio Dias, eu tô no Maracanã com 90 mil pessoas, porque a plenitude não tá nas 5 pessoas, tá assim, no momento de adoração, onde tá dois... No que tu tá fazendo e pra quem tu tá fazendo, né? Exatamente, então assim... Não se trata de pessoas, Agora eu já vou começar a acelerar de novo. Deus, né? Se trata de Deus, Se trata de vou Jesus. acelerar de novo. Não, já. vai com calma. Não, eu tô dizendo, eu Vai com calma. vou servir. Ó, o mês tem 30 dias, eu tenho duas datas de adoração ao Senhor. Então, assim, eu encontrei meu propósito. Daqui a pouco o Senhor já vai trazer de novo ação social e tal. Mas eu não tenho estômago e eu não tenho maturidade para lidar com muitas coisas desses cenários de você... Realmente, tem que ter sabedoria, discernimento. Muito. Né? Oração demais para fortalecer a carne. Eu vejo, por exemplo, um anúncio de ontem, né? Nossa, a fiscalização barrou um negócio de 218 milhões de reais de câmera. Assim, no meu coração só vê assim, meu Deus, Senhor, que seja mentira, que isso não seja verdade, porque, cara, tem muita gente nossa dentro. É o meu medo. Aí no meu medo, meu irmão, eu não tô fugindo, eu não tô sendo covarde. Eu me posicionei, eu falei, olha, eu acho que é perigoso, tal, mas pra mim não dá. Eu não tenho esse estômago, eu não tenho essa habilidade de ter esse discernimento de separar, assim, sabe? Eu acho que devia estar muito mais separado. Mas eu tenho certeza que tudo que fazem lá é com todo amor, temor, muita responsabilidade ao Senhor e é isso. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta que um dos nossos seguidores fez. Ele me perguntou assim, ó. Tu teve muitas perguntas, tá? Fiz a caixinha de perguntas lá pra ti. Sério? Muita gente fez Sim. perguntas. Achei muito interessante. Uma delas perguntou assim, qual é a diferença do Felipe de 6 anos atrás pro Felipe de agora? A diferença de 6 anos para trás pro Felipe de agora é porque eu encontrei, mediante tudo que eu já passei no Senhor, onde está o valor das coisas. O meu valor das coisas estava realmente, a alegria estava num balde cheio de amigos, jogando conversa fiada, tentando ficar com alguém, conhecer mulheres e tal. E não, cara, hoje o meu maior valor, minha maior riqueza, minha plenitude é quando eu dou abraço na minha filha, na minha esposa, e tá todo mundo bem, e tá todo mundo com saúde, e tá todo mundo servindo ao Senhor, e a minha família está caminhando aqui na terra dentro do que o Senhor planejou para nossa família, porque Ele reconstruiu as pontes, não foi a gente, né? E eu vejo tudo isso acontecer por misericórdia e graça. Então, assim, a diferença do Felipe de antes pro Felipe de hoje é temente ao Senhor e vivendo o propósito ao qual o Senhor me criou para viver, assim. Então, assim, eu tenho muita alegria de estar no Senhor, muita alegria de servir ao Senhor, muita alegria de conhecer o meu Senhor, sabe? E esse plano na terra aqui é isso aí, é viver para o Senhor. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. É isso aí. Tem alguma coisa que tu mudaria na tua história, Felipe? Que eu mudaria na minha história? Meu irmão, eu decepcionei relacionamentos. Um relacionamento mesmo, assim, um relacionamento duradouro. Deus foi muito bom em me dar a Rafa, porque eu não merecia. Nada. A Rafa é o upgrade do underground de tudo de melhor que uma mulher pode ter para ser uma esposa. Ela é extraordinária. A família que Deus me deu, os pais dela, são extraordinários. Então, assim, eu não merecia o casamento que eu tenho hoje. Eu não merecia a filha que eu tenho hoje, maravilhosa, saudável, abençoada, alegre. Eu não merecia isso, né? Mas eu por misericórdia eu tenho, mas eu decepcionei muita gente. Eu traí uma noiva e ela ficou arrasada muito tempo, assim. Eu fiz muito mal pra ela, assim. Eu nunca, nos negócios, eu nunca enganei ninguém, não tenho nome sujo na praça, nunca trapacei, nunca abri negócio que eu dei golpe em ninguém. Não existiu isso. Mas eu fiz mal pra muitas pessoas por falta de discernimento. Me alegrava daquilo. Tô traindo, me alegro disso, sabe? Tô numa vida, assim, promíscua, me alegrava daquilo, contava vantagem com os amigos. E isso, cara, é algo que eu não luto mais hoje, né? Pela plenitude de Deus na minha vida, assim. Não é uma batalha que eu tenho que lutar, já tenho a paz de Cristo nisso, mas eu feri muita gente. Imagina, eu namorei 11 vezes, sabe? Eu já cheguei a casar com 20 anos, então assim, por que não deu certo? Porque eu sempre estava certo. Será que eu estava certo sempre? Não. Eu estava todo errado. Sim. Teve um dia na aula de perdão do curso de Casados para Sempre que eu e a Rafa, a gente não tinha que se perdoar.
Rapaz, pois eu pedi perdão para as 11 pessoas que eu tive relacionamento. Que eu não consegui falar, eu mandei e-mail, e a Rafa é muito sábia, eu falei pra ela, não fiz nada escondido, eu preciso pedir perdão, cara, porque eu fiz muito mal, porque eu era muito egoísta, porque eu era muito egocêntrico, porque, enfim, e aí o Felipe de hoje é curado, é sarado, esse peso, Jardel, ele foi jogado pra fora das minhas costas, eu nem sabia, eu fui orientado pelo bispo Eli, ó, perdão, falei, mas eu e a Rafa, a gente está tão bem, mas, cara, haviam coisas a serem consertadas, e aí pedi perdão, aí fui liberado disso, né, diante do Senhor, porque você confessa e perdoa, né, pede perdão, né, e confessa, você é livre daquilo. E aí o Felipe de hoje é isso, eu sou curado, eu sou sarado, eu sou temente ao Senhor, e o de hoje é muito diferente do de ontem. Eu me arrependo dos meus pecados, me arrependo de ter feito mal para algumas pessoas, me arrependo de muitas loucuras, né, da juventude, botei minha vida em risco muitas vezes, né, e... Dá um exemplo para nós aí de uma pessoa que tu ligou e pediu perdão. Como que é essa experiência? Cara, a mais impactante pra mim foi a pessoa que eu casei. Com 20 anos. Me casei com 20 até os 23 anos. Foi muito impactante porque a nossa última conversa foi assim, ó. Se tu chegares perto de mim, eu chamo a polícia. E meu irmão, eu tinha que pedir perdão pra ela e era uma ordem de Deus. Eu precisava pedir perdão pra ela. E eu nunca liguei assim, eu nunca tive... Nunca fui o famoso engalhado de ficar ligando pra ele, nada. Viveu, vida que segue, vamos pra cima. Né? Mas eu tinha que pedir perdão. E nesse momento, já casado, tinha que pedir perdão, noivo tava. E aí eu falei, liguei do meu celular, ela desligou. Meu número é desde sempre o mesmo. Liguei do restrito, ela desligou. Aí um dia eu fui buscar um produto na transportadora e ela trabalhava numa transportadora e eu falei assim, cara, se é para o senhor que mandou, vai dar certo mesmo. Liguei na transportadora. Imagina, liguei no trabalho, já liguei no celular. Sabe assim a perturbação de um ex de 10 anos depois? Aí quando eu liguei, ela falou assim, ó, que bom que você me ligou. Eu liguei, eu falei, pedi perdão, falei, cara, eu fui um crápula, eu fui uma pessoa muito ruim, eu devia ter sido mais maduro, mais homem, eu quero te pedir perdão, não quero discutir a razão. E ela falou assim, ó, eu só consegui ser feliz quando eu te perdoei também. Você nem sabe disso, mas eu já te perdoei lá atrás. Então sinta-se perdoado, sinta-se livre. Imagina, a pessoa da treta, da confusão, da faísca, me deu um evangelho na cabeça. Sim. Porque ela mostrou realmente o que Deus quer. Eu só consegui viver feliz depois que eu te perdoei, porque senão eu não conseguia prosseguir também. Então, assim, ela já me liberou lá atrás, mas aí ali foi uma plenitude. Então, assim... Ô, Felipe, para quem não é da igreja, como é que a gente explica para eles que Deus fala com a gente e pede para fazer esse tipo de coisa assim, né? Geralmente o que Deus pede para você fazer é o que você não quer fazer. Tipo assim, sai da música, confia em mim, sai do meio da tua terra, da parentela, que eu te apresentarei um lugar que você nem sabe, vai... Seu tempo no CI, por hora deu. Não sei se eu não volto um dia, né? Eu tenho as portas abertas, né? Eu saí em paz, né? Honro, amo a igreja e tal. Eu vou pela caminhada com o Senhor, né? Mas sai da igreja, vai para outro canto, senão sei lá por quê, senão você vai morrer, senão você vai espiritualmente morrer. Então, geralmente o que Deus pede para você, ele é contrário ao que você quer fazer. Ele é contrário ao seu conforto. Ele é confronto, né? O evangelho traz confronto. Aperfeiçoamento dia após dia, até que tudo se torne um dia perfeito, né? Quando a gente se encontrar com Cristo ou ele voltar para nós. Então, geralmente é confronto, mas aí, neste confronto, vem a certeza no Espírito, mano. Quando vem no Espírito assim, cara, não quer fazer, mas é isso que você deve fazer. É aquela volta na rua que você tem que dar para você entregar 10 reais para alguém. Não tem nada a ver, você tá duro, você tá liso, mas Deus manda você dar uma volta na rua e dar 10 reais para alguém. Você dizer que Deus vai curar aquela pessoa que você não tem nada a ver, a pessoa tá morrendo. E aí Deus manda você fazer algumas coisas assim que parecem doidas, mas ele faz pra, sei lá, acho que pra testar a nossa fé mesmo, pra ver se a gente escuta mesmo, né? E aí de repente você liga, como eu liguei pra ela, nada a ver. E ela fala assim, olha, o perdão é uma benção, que bom que você me ligou. E a pessoa, imagina, a pessoa de uma guerra, é igual Israel ligar pro Irã hoje e falar, cara, vamos acabar com isso aí, vamos ficar em paz. Não tem nada a ver. É bomba pra tudo que é lado. Então, assim, você vê a mão de Deus isso. Então, assim, quando Deus manda fazer uma coisa, meu irmão, vai lá fazer.
Minha mãe sempre fala isso. Deus mandou fazer, não discute. Vai lá e executa a missão, assim, por mais que não tenha nada a ver. É que algumas vezes é pesado, né? É muito Algumas vezes tu pesado. recebe umas orientações assim. De vez em sempre. Eu recebo, cara, eu vou te contar. Não é fácil. Não é fácil. Tu ter que sair da tua zona de conforto, tu fazer uma coisa, tu ser confrontado. Mas eu acho que isso é um sinal de que tu tá no caminho certo, né? Sim. Porque se tu escuta essa voz aí, se tu tem esse sentimento dentro, que o Espírito Santo te dá essa voz de dentro pra fora, né? Pra tu fazer, e que ele tá te direcionando pra algo, Sim. quer dizer que Deus tá trabalhando em ti, que ele te quer, de Ele te alguma quer. maneira. Quer um exemplo claro, objetivo? Ontem eu fui pro culto e eu falei, poxa, eu sofri de hipocondria após enfermidade do meu pai. Quando meu pai curou, eu tava muito forte quando o médico falou assim, teu pai tá curado. Eu caí psicologicamente em hipocondria. Medo de doença. Então assim, ó, fui fazer exames hoje. Cara, toda vez que eu vou fazer exame eu fico agoniado, aflito, dá uma agonia. Não sei, eu converso com a minha psicóloga, ela diz, cara, sofresse um baque e tal. E aí ontem eu fui para esse culto com o pastor Daniel Cel. E o pastor Daniel Cel veio conversando comigo e eu falando, cara, tô aflito, tô agoniado. O ano passado pra mim foi uma pancada atrás da outra, traição de amigo, gente que eu achava que era bênção e era fofoqueiro, gente que eu achei que estava comigo, não estava comigo. Sabe assim, eu tô amadurecendo, levando um soco de cada lado assim para tornar um coração forte, mais preparado, tornar um guerreiro. Eu sou só um pastor, mas para Deus trabalhar em mim. E ele do nada ele fala assim para mim: "Tá, cara, e a sua esposa? Como é que é o relacionamento com a tua esposa?" Aí eu falei: "Cara, meu relacionamento com a minha esposa é bom?" Aí ele falou assim, cara, mas tu nunca pensou que talvez... Imagina eu falando de negócios, da enfermidade, de medo, de aflição e tal. Aí ele falou, cara, tu já pensou que talvez tu seja manipulador com a tua esposa? Não, pô. Tu já parou pra pensar que você talvez botou ela numa gaiola, tem coisa que ela às vezes não fala, concorda só pra não ter razão? Eu falei, mas que é essa conversa doida, cara? Por que ele tá falando isso? Aí ele foi falando do meu relacionamento com a esposa, que é maravilhoso. Na minha cabeça é maravilhoso e pra ela também demonstra ser maravilhoso. Foi quando eu chamei ela pra conversar, eu falei, olha, porque aí vem essa parte de você tomar a decisão. Eu falei, cara, ele falou assim pra mim, ou você acha que é um doido falando aqui, ou você acha que é do Espírito Santo, mede a tua febre aí. Aí eu falei assim, não, beleza, vou fazer, você tem duas escolhas, ou executar, ou você fingir demência. E eu temo o Senhor. Eu sei que é um homem de Deus. Cheguei em casa. Falei, amor, olha, tu acha que eu sou um bom marido, um bom pai? Ela, sim, muito bom, não sei o que, tal. Tu acha que alguma vez eu te oprimi? Você concorda coisas comigo que não é pra concordar, que você só tem medo de falar às vezes e tal. A minha mulher botou pra chorar, meu irmão. Sim, porque não sei o quê, porque, cara, não brigamos, mas ela começou a chorar. Ela falou, sim, tem vezes que eu não quero caminhar, mas eu vou caminhar com dor, porque eu fico com medo de falar pra você e eu me monstrifiquei ali. Eu falei, meu Deus, eu sou Mas assim, ó, aí vem o que tu falasse. É porque Deus me quer. É que Deus me quer melhor marido, que Deus quer minha esposa feliz, que Deus quer meu lar mais leve, Deus quer sarar as nossas angústias, os nossos... Enfim... Aí, o que eu tenho em meio ao confronto que me traz paz? Deus me quer, mano. Deus quer paz comigo, Deus me ama. Se ele não me amasse, ele tava nem aí pra mim. Então, assim, ele me quebra pra me reconstruir como um osso, um vale de ossos secos. Ele vai dando, né? Ele vai tirando o coração de pedra, vai dando um coração de carne. Vai tirando o orgulho. Então, a missão é essa. Porque quanto mais humilde você é, mais você parece com Jesus. Quanto mais orgulhoso você é, mais ele lembra do diabo. Que o diabo caiu por orgulho, né? Mas essa história de quebrar o orgulho machuca o cara. Você tá doido, pô. Nós somos homens, né? Nós somos homens que... De tu ter que fazer essa transformação que tu falou. Sim. Né? De tu não viver mais pros olhos dos outros, né? Sim. De tu matar essa pessoa que tem dentro de ti. O bispo mais falou, o bispo não aguento mais, pô, é pressão. Ninguém liga aí pra dizer que eu que fiz a coisa, mas a pessoa me provocou e eu rebati, eu não consigo ficar quieto, falta de domínio próprio eu não tenho, eu confesso, mas... Cara, tu tens que morrer, cara. Morre, velho. Morre, quando tu morrer vai parar de aparecer gente assim. E aí, poxa, aí eu morro em casa, porque, pô, eu sou o homem da casa, então eu vou chegar me afrouxando todo, chorando. Aí minha esposa chora, minha esposa fala, não, realmente, tem coisas que eu concordo só pra não brigar, tem coisas que eu não quero fazer, eu faço só pra te agradar, eu não quero fazer, às vezes eu tô cansada.
Aí eu falei, cara, mano, eu sou um crápula, eu sou um... Não, eu sou alguém que Deus está trabalhando. Um vaso na mão. Claro. E que se eu permitir que ele me molde, o vaso fica lindo. Se artesãos sabem fazer bons vasos, imagina o Senhor, né? E o mais importante, a porta vai se abrir, né? A porta abre. A porta Isso é o mais importante, né? É isso. Eu não quero estar na esquerda de Jesus, eu quero estar na direita de Jesus. Glória a Deus, que É bênção, isso. cara. Olha para essa câmera aqui agora e dá um recado para quem tá entrando na igreja agora, para quem se converteu, para quem quer servir e vai ter que lidar com todas essas situações que tu falou. Como é que ela tem que enfrentar isso aí? Se ela tem que ser perseverante, Sim. como é que ela tem que se comportar? Manda um recado especial para essas pessoas aí. Amém. O recado que eu posso te dar neste momento, onde eu saí de uma congregação muito séria para ir para outra congregação, é primeiro você orar demais. Depois você ter discernimento demais para lidar com as pessoas e frutos do Espírito, né? Pedir para Deus frutos do Espírito para que você possa não se frustrar com pessoas, você entender as pessoas, você amar as pessoas mesmo como elas são. Tem gente que você não vai caminhar, mas você precisa amar as pessoas como elas são até que elas sejam transformadas. Né? E se não forem transformadas, é uma opção delas também. Mas essa oportunidade você teve quando Jesus te alcançou através de uma palavra. Então, se eu puder dar um conselho, é você ir devagar, você não acelerar, você procurar uma igreja séria, e uma igreja séria é a igreja que prega a palavra de Deus e mais nada. E a igreja séria é de Tiago 1,27, que cuida do órfão, da viúva, do necessitado e não se deixa corromper com as coisas desse mundo. E você ter muito temor a Deus, assim, você fazer com sinceridade. Então o meu conselho é esse, você entregar sua vida ao Senhor, porque não existe um frustrado que entregou a sua vida ao Senhor. Existe o Espírito Santo que você recebe quando você aceita Jesus, que te traz paz, plenitude e propósito. E com a certeza de que todos nós um dia vamos morrer, né? Tudo que nós precisamos é viver o nosso propósito aqui na Terra. Que seja para a glória de Deus. É Amém. isso. Amém. Então a gente precisa obedecer, ser fiel, ser temoroso, Humilde. é muita coisa, né? É, meu irmão. Mas a vida do cristão não é fácil. São né? 7 anos. Não é fácil, 7 anos de igreja. 7 anos, poxa, nossa, o menino é da ação social. 7 anos, nossa, não sei o que, o menino toca violão, o menino todo arrebentado. Sabe? Se curando, necessitando. Nossa, o Bispo Fernando, cara, a vida toda cristã, 13 anos de ministério, que fera, que não sei o quê. Às vezes todo arrebentado. Ontem o meu amigo que me aconselhou, ele falou assim, cara, minha vontade é assim, ó, se pudesse levar minha esposa e minhas filhas, que o Senhor me levasse nós tudo. Sabe? Então assim, todo arrebentado, mas perseverante. Amém. Não podemos desistir, Felipe, nunca. obrigado pela tua presença, foi um bate-papo sensacional, obrigado mesmo. Amém, mano. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Quem ficou até o final, não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e agradecer também a Treehouse, que é a nossa parceira hoje aqui no Confraria do Versa. Obrigado e até a próxima.